Eu só vou fazer uma pequena e breve resumé, como dizem à maneira ou uma pequena introdução, que esta é a primeira conversa de um ciclo que irá ocupar o final deste ano e o próximo ano letivo todo, até porque é enquadrada no 50º aniversário da própria instituição, da Universidade do Minho. O primeiro, os convidados serão das várias escolas que a própria Universidade tem, quer Braga, quer Guimarães, arquitetura, engenharias, algumas, direito, pronto, não importa. Por questões que têm a ver nisto, há aquelas afinidades eletivas no sentido em ter gostado tanto e muito, não é caso raro, normalmente porque iremos falar já a seguir deste enquadramento, gostei tanto dos dois livros que o seu professor, João Paulo André, editou, numa ilustre chancela com um patina e um certo verniz importante deste país, porque às vezes editar um livro, muitos autores e autoras se queixam que batem à porta e, olha, apesar do interesse do seu original, a política da casa vê-se obrigada a não, de momento, ou seja, nunca mais, e aquilo vai para o arquivo geral, que é o caixote do lixo ou o esquecimento, ou uma coisa qualquer assim do género. Felizmente, a Gradiva, do Gabriel, não é Valente, Guilherme Valente, e com o professor também Carlos Filhais, na coleção. Atualmente é ele o diretor da coleção Ciência Aberta, que é uma das grandes coleções que tem este país, em termos editoriais, decidiram, e por bem, editar Pulsões e Paixões em 2018 e de outubro, se não me falha a memória, 2022, sim, a Irmãs de Prometeu. A conversa desta noite, portanto, está feito um enquadramento, o que é o pretexto e o mote para isto, mas o mote são os dois livros, mais um, que aqui está em cima da mesa, que é a edição em braille de Pulsões e Paixões da Biblioteca de Portugal. Que um dozeavos, que está ali, portanto este é o 12º, este é o último, desse livro, Pulsões e Paixões, que iremos conversar só um bocadinho como motor de arranque e de aquecimento para Irmãs de Prometeu, as mulheres na ciência, como subtítulo. Portanto, está dado mote. Obrigado, Sr. Professor. Eu é que agradeço. Pelo convite e ter aceitado o convite. Normalmente não é prática, porque acusa-se os cientistas muitas vezes, ou quem trabalha na ciência, já percebi, quer dizer, presumo, como dizia o outro quando chegou lá ao meio da África, Dr. Livingstone, I presume, porque era o único branco que lá estava, no meio de um acampamento. Isto foi dito pelo Stanley Morgan, penso eu, também o descobridor que faz a viagem do Congo, do Rio Zaire, e costuma-se dizer, nestas circunstâncias, que o auditório ilustre obrigado, também por estarem cá, mas os cientistas, porque são códigos demasiado específicos, herméticos, muitas vezes vivem, também são ideias feitas na sua torre de marfim, virados para as fórmulas, muitas delas indecifráveis para o comum dos mortais, ou até para um mortal médio, se quisermos, aquele que percebe umas coisas, mas vai haver, não percebe nada, mas eu trouxe para início também de aquecimento uma das crónicas em que é exímio, sem fazer publicidade, a um jornal semanário deste país, que sai amanhã, também tem lá umas crónicas onde também vai elaborando, e a de 23 de maio deste ano era sobre uma pintora sueca, Ilma af Klint, que depois associa também com o Piet Mondrian na fase final desse seu artigo. E os seus textos, felizmente, para além do exemplar e exímio trato da língua materna, esta língua que anda para aí toda ela tratada aos pontapés, a língua materna, o português, eles primam, de facto, por
controle, uma objetividade, uma clareza, uma cristalinidade para transmitir mensagens que normalmente, ao primeiro capítulo, é desmotivador para o leitor e a leitora médios, e médias neste caso. Tem consciência disto e também percebe-se que sim, após a leitura, que estes livros só funcionam, e os seus textos, o caso este que eu trouxe, da Af Klint, que só funcionam porque há toda uma noção e uma consciência que tem do outro lado um leitor e uma leitora que terá que fazer, não é a teoria da recepção, das mensagens do emissor e do receptor, mas as mensagens só funcionam quando há exatamente esse, vamos lá, fito em final de mensagem, que é eu tenho que dizer alguma coisa a alguém, não o conhecendo em particular. Ou seja, só os cativo, quase que há aqui um jogo da, poder-se dizer, da sedução para chamar para o campo e para o campo dos leitores e das leitoras que irão ler os seus textos. Mas também a sedução do próprio autor. Pronto. Eu, quando escrevo algo, penso que tenho que escrever algo que interesse, mas também tem que me interessar a mim. Claro. Mas isso aí, desculpe estar a interrompê-lo, mas normalmente a dimensão autoral pressupõe essa consciência ou essa noção que é, eu tenho um assunto, tenho um subject, desculpando a terminologia anglo-saxónica, gosto muito dele, domino, quero ser criativo sobre ele, recriar sobre ele e tentar colocá-lo no outro ou na outra. Mas muitas vezes isso... Eu tento chegar a um texto que fosse um texto que eu próprio, se o lesse pela primeira vez, que me fascinasse, que me interessasse. O segredo é esse. E depois também tem que... Portanto, é uma história que tem que se contar. Aqui é uma história maior do que um artigo, aqui é uma história ainda muito maior, mas mesmo num artigo desse é uma história. E se houver um bocadinho assim no final, já me disseram, às vezes não se percebe logo no início o que é que está por trás disso, e depois no final até tudo faz sentido. E, portanto, por um lado há essa resolução final, por outro lado às vezes também há assim um pequeno efeito de surpresa e tal. Mas isto é contar histórias, as histórias... São as técnicas clássicas das histórias. Mas isso, o contar histórias, pressupõe também, porque cheguemos ao seu primeiro livro, e a mesmo aos seus 2 livros, o professor vai lá muito longe, sabe que, tenho a certeza que sabe, que uma das dimensões civilizacionais é o contar histórias. E... tem um efeito, um deles é o efeito surpresa do auditório, fosse a pequena comunidade tribal, a pequena casa familiar, ali à volta da fogueira, fosse o mais velho ou a mais velha a contar essa mesma história, mas também essa mesma história tem que ter necessariamente o tal mecanismo ou um efeito encantatório para depois, ou antes disto tudo também, o efeito, vamos lá, enigmático, ou a deixar pontas soltas para depois, em efeito apoteótico, fazer a conclusão. Idealmente, e tudo, sim. Idealmente, sim. Portanto, é um bocado, mas tem que se dominar esta... Eu nunca fiz nenhum curso de uma formação de escrita criativa. Não, é um bocado... Como eu digo, eu procuro fazer aquilo que eu próprio gostaria de ler, mas não sei se consigo, se calhar por vezes consigo um pouco, outras vezes nem tanto, mas enfim. Mas uma das coisas que tem, por exemplo, não é caso único, nem raro, muitas vezes diz, não sei quanto, já falámos uma vez, aquela velha definição do C.P. Snow, Charles Snow, das duas culturas. Das duas culturas, que aqui há uns anos, para cá, tem sido muito vincada a partir desse livro, dos anos 50, acho eu. É dos anos 50. É, dos anos 50, é assim muito mas vincada. Mas cada vez está mais na agenda do dia, é verdade. E reconhece que nisso, mas partindo até desse livro, desse famoso
muito falado e se calhar pouco lido, e pouco abordado e refletido. De qualquer das formas, há homens da ciência, socorro-me de um exemplo português, 2 ou 3, se quisermos, que, apesar do lado das ciências duras, lembrei-me agora de Fernando Namora, que foi médico. E lembro-me que é um dos grandes casos da cultura, da segunda metade da cultura e da literatura, Jorge Sena, que era engenheiro civil, trabalhou para a Junta Autónoma das Estradas, mas ele é mais conhecido não como engenheiro, como o Edgar Cardoso, que fez as famosas pontes do Porto e pulou a provar aquela que não derrubava, é mais conhecido por ser poeta e ser crítico literário. Miguel Torga, que era médico, exatamente. Iria deixar que era médico. Portanto, não é fator, vamos lá, eliminador ou eliminatório redutor, nos candidatos ou redutor para, se calhar até é mais atomizador e desafiante para a escrita. Eventualmente. Mas também é bom que nem todos os escritores sejam, de facto, dos dois mundos, né? Das duas áreas. Mas hoje em dia, sim. Aliás, a coluna, por exemplo, que me foi solicitada para o Jornal Sol foi precisamente uma coluna em que abordasse as duas culturas. Portanto, em cada artigo há sempre tento. Pois, e vê-se neste texto, desta crónica que falámos dessa pintora, desenhadora, que depois ela vai trabalhar exatamente na dissecação na anatomia, no exemplo... Isso foi na formação dela, na formação inicial. Ela teve uma formação clássica nas Belas Artes em Estocolmo e começou por fazer até desenho científico, ilustração científica, no laboratório depois municipal de veterinária, Cavalos, que ela disse, portanto, que eram dissecados, ela desenhava, era para um livro de cirurgia veterinária. Ela, entretanto, é um caso muito interessante porque agora já é reconhecidamente uma das pioneiras, é reconhecida como sendo uma das pioneiras do abstracionismo, da arte abstrata. O artigo é este, eu trago o artigo. Mas é um fenómeno que tem algumas décadas só, portanto, este reconhecimento dela como uma das pioneiras, a par do Mondrian, do Kandinsky. E o que há de interessante por trás disso não foi a ligação dela inicial. Bom, ela tinha um fascínio pela natureza, portanto, é verdade, e por isso ela teve aquela formação clássica em Belas Artes, ela pintava, era exímia em paisagens e depois na ilustração científica. Mas ela também não tinha atração pelo natural, também tinha atração sobre o sobrenatural. E é fascinante, porque isto é em finais do século XIX, é uma altura em que se descobre o eletrão, depois a seguir descobre-se a radioatividade, descobre-se é proposto o primeiro modelo atómico para o átomo, depois primeiro o de Rutherford, depois o de Bohr. Há todo esse, de repente, aquilo que era invisível. Primeiro, antes disso tudo, tinha sido os raios-x, portanto, tudo que de repente... fala também no Charles Darwin, também vinha esse marco. Ela também teve porque era a ligação dela, de facto, ao mundo natural. Ela estudou muito a teoria da evolução de Darwin. Mas na parte das ciências físicas, não é? De repente aquilo que até aí era invisível, de repente tudo passa a ser visível, ou pelo menos consegue-se penetrar na estrutura da matéria. E é muito interessante porque ela tem, de facto, nesse período, é um período em que, simultaneamente, a par destas descobertas científicas todas, há um grande interesse pelo espiritismo. O Pierre Curie era um grande adepto de sessões espíritas. E ela também... Era seguidora da Madame Blavatsky. Sim, que é uma russa que estava exilada em Nova Iorque e depois vem a fundar um movimento. Portanto, ligado ao ocultismo e à religião, etc. Mas o que é interessante é que figuras da ciência... Ramsay, por exemplo, outro importante cientista, também tinha o fascínio, de facto, pelo oculto. E, de repente, surgem até grupos que, pela técnica da clarividência,
tentavam descortinar a estrutura da matéria, e há um livro que é Química Oculta, que sai nessa época, isto em 1905, por aí, a primeira edição, e em que os elementos químicos vêm representados a partir das ideias que as pessoas desses grupos espíritas, portanto, por clarividência, portanto, não era nada científico, não havia instrumentação nenhuma. O que eles diziam é que tinham que estar junto do elemento químico. E então sentiam... enfim, é muito interessante. E a Af Klint, de facto, ela vem ser... Porque ela fazia sessões espíritas. Aliás, é uma altura em que o telefone era uma novidade. E se acreditava que duas pessoas à distância podiam falar, porque é que também não se podia falar com os mortos? Portanto, é um período muito, muito, muito interessante. E depois toda essa sensibilidade, todas essas convicções acabam por transparecer na obra dela. Portanto, ela depois representa o átomo, ela representa a vida, a origem da vida. É muito interessante. Mas com uma base muito esotérica por trás. Mas vamos também... o artigo demorou mais do que o espectável. As pulsões e paixões é também uma dos seus gostos particulares, a grande música. Não, o artigo demorou, mas repare, é de facto é um exemplo de como se pode fazer a ligação de duas coisas à partida, assim, numa primeira abordagem, que são coisas estanques, são coisas distintas. E, de facto, eu acho a piada essas coisas. Não, estabelecer essas eu não ligações. Trouxe por acaso, quer dizer, poderia ter falado noutro artigo qualquer, o da semana passada, ou da semana, ou de há 15 dias atrás, qualquer coisa assim do género, mas achei o artigo porque escolhi este exemplificativo, o exemplo acabado dessa interseção, ou desses campos que se interseccionam, a motivação e o gosto e o percurso cultural individual, que depois acaba por ser exponenciado no contacto com mundos e experiências, e esse mundo, o início, essa agitação do início do século XX e por aí adiante. O professor João Paulo André também é, eu quase que arriscaria a dizer, neste século XXI, um exemplo daquilo que é o homem, um homem ou uma mulher, porque queremos falar de mulheres, do Renascimento. O renascentista típico, porque é multímodo e compósito no sentido em que não vive para as suas químicas, ou para o seu laboratório, para aquilo que lhe salta nas suas experiências, nas ampulhetas, desculpando aqui a invasão de campo, que não tem nada a ver com isto, mas é a ópera, é a grande música, não é exemplo único, já citámos do professor também Jorge Calado, que também gosta de ópera e pintura e fotografia, principalmente fotografia. Ele também é um excelente crítico, mas o professor João Paulo André é um expertise ou um especialista porque gosta, porque aprecia, e o seu gosto pessoal pela grande música. Faz lembrar um pouco o trabalho amadorístico, mas ao mesmo tempo também naif e entusiasta da senhora Dona Maria Helena de Freitas, quando na Antena 2, há muitos anos, tinha os seus programas. O professor João Paulo também é um apaixonado, um explicador daquilo que acontece em Amsterdão, no Música Gavalt, nas grandes óperas, ou então no La Scala, ou então em Sydney, ou outras assim do género. Essa sua paixão deriva um pouco, é um segredo mal escondido, porque é um cantor lírico também ou canta, ou gosta, fez parte de um coro, sim? Não, cantei num coro. Aliás, está aqui no público uma colega minha, aliás, nós conhecemos, a minha colega Cláudia Pascoal, do Departamento de Biologia, conhecemos no Orfeão Académico. Pois. Agora só canto quando ela também me acompanha, ou quando eu acompanho ela. Fica o registro. Mas a grande música, dita e explicada como pulsões e paixões, porque são mesmo Dr. Faustus, essa ópera do Gounod, e depois aquelas grandes tragédias da grande música, articulam sempre a perdição, a pulsão, normalmente é o caminho para a perdição, ou o desenlace. A grande música também
socorre-se os escritores do texto quando faziam a música para Mozart, Puccini, os outros Verdi, os libretistas, eles tinham à partida consciência de que o drama intenso iria ser, vamos lá, o apogeu quando estaria na dúvida o momento de beber o elixir, fosse ele do que fosse, porque Tristan und Isolde, por exemplo, questões assim do género, essas grandes óperas, é a partir deste seu gosto que tenta fazer a articulação entre a ciência e a grande arte, e a música e a magia que é encantatória das óperas. Por acaso foi buscar um dos poucos bons libretistas, que foi Wagner, que foi o próprio foi libretista dele próprio. As outras todas, onde existem esses elixires, esses libretos são muito maus. Mas pronto. E os outros bons libretos, normalmente já, na verdade, são baseados em obras clássicas. Né? Os libretos normalmente são muito maus. Mas pronto. Mas isso é o especialista a dizê-lo, não é? Quer dizer, eu lembro-me aqui há uns anos atrás, quando estavam a falar um especialista, ou por suposto, como dizia o outro, seria um especialista nas óperas de Verdi, o libretista ou o letrista. Verdi teve alguns bons libretistas, o Boito, exatamente. Mas é uma exceção, não é? E também já é na fase mais tardia. Mais tardia dele, na fase madura e adulta. Mas quando se avança para esse momento fundador, se quisermos, porque é dito nesse seu livro, o Fausto de Gounod será de alguma forma aquilo que marca um antes e um depois da grande música. Acha? Quer dizer, não sei. Eu não diria isso. Por acaso, Gounod é um dos... eu não sou grande fã da ópera francesa. Gounod é uma das exceções e Berlioz. Sim. Mas eu não colocaria a tónica no Fausto de Gounod. Foi, sem dúvida, uma das óperas mais representadas ao longo da história. Pois, é isso. É verdade. Mas, se pretender falar de um compositor operático que marca a história da música, para além da ópera, claro. É Wagner. Sim. A partir de Tristão e Isolda, claro. O mundo mudou. A partir daí. Mas há muita gente que, fazendo aqui já quase o final, em relação a Wagner, questiona o excessivo lirismo, o dramatismo, as rupturas trágicas, que muitas vezes é subvalorizado perante a grandiosidade da música, ou por vezes o seu contrário, quer dizer, a música, toda aquela, vamos lá, força e aquela, vamos lá, esmagar o auditório que escuta, perde o libreto, os textos, a escrita, seja o anel, seja o que quisermos, há aí um duplo efeito, dizem, não. Ele tinha a ideia do espetáculo, a ópera era o espetáculo total. E, claro. Portanto, e como ele era o próprio libretista dele, portanto, e ele também toda a parte cénica, ele também controlava tudo, portanto, o Wagner o Wagner é um caso um pouco à parte. Eu acho que o resultado, de facto, eu não diria que a música sobrepõe ao texto, ou o texto sobrepõe, não, em Wagner, de facto, e eu cheguei muito tarde a Wagner. Eu cheguei tardíssimo a Wagner e quase forçado. Mas depois tudo faz sentido aquilo. É um todo. Então, é a obra de arte total. Ele próprio criou uma palavra. Em alemão, cria-se uma palavra com junção de 2, 3, 4, 5 palavras. Eu agora nem me recordo o nome. É a obra de arte total. Gesamtwerk, é a obra de arte total. Portanto, era essa a ideia dele para a obra. Portanto, tinha a parte musical, tinha a parte dramática, o texto, tinha a parte cénica, tinha a parte, inclusivamente, de ballet, se fosse necessário. Portanto, Wagner é um caso à parte. Então, Bayreuth faz todo o sentido. Quer dizer, todo aquele culto, aquele ritual, aquelas coisas... Olha, eu vi 3 óperas até hoje em Bayreuth. A primeira vez eu não gostei. Vi agora nem me recordo. Parsifal? Não foi o Parsifal. Foi o
Lohengrin e o Navio Fantasma. Detestei, porque hoje em dia Wagner, quer dizer, Bayreuth, aquilo, se não chocar, parece que não é bom. As produções são um bocado chocantes do ponto de vista estético, né? São demasiado provocativas e eu confesso que eu não aprecio muito. Pelo menos algumas deram bronca, a de Patrice Chéreau. Sim, mas isso é anos 70 ainda, não é? Sim. Mas olhamos hoje para aquelas gravações e aquilo é de facto, parece que o tempo não passou, provavelmente, o que é bom, resiste sempre. Mas então, a primeira vez que vi isso eu não gostei, foi uma grande desilusão, quer dizer, foi aquela sensação de estar ali numa catedral da ópera, realmente, aquilo é quase religioso. Pois é, As pessoas têm ali uma atitude, muitas delas, que aquilo parece que é como estão de facto numa grande catedral e há ali uma magia, Os eleitos, quase aquela coisa de uma coisa um bocado estranha até, mas enfim. Mas fascinou-me desde o primeiro instante logo a acústica, que também foi o Wagner, que está a ver? fez? Ele fazia tudo. Ele desenhou a sala e desenvolveu uma técnica de saída do som, portanto, do fosso da orquestra, e parece que nós, depois espectadores, parece que há efeitos, como é que se diz no cinema, efeitos especiais em termos sonoros. Quem sofre imenso são os músicos, porque o fosso não tem, não é bem concebido ou acústico. Não, do ponto de vista da entrada do ar, é muito abafado, não há circulação de ar e eles suam as estupinhas. Aliás, eles estão em t-shirt, oficialmente, se calhar alguns até tiram a t-shirt, porque o festival é sempre em julho, agosto, e então aquilo dizem que é horrível. Portanto, mas depois o som sai, nós não vemos a orquestra, portanto é uma novidade, na altura foi uma novidade. Portanto, não é o fosso aberto. E, portanto, o som sai, e isso impressionou-me logo. Mas não gostei das produções, fiquei muito decepcionado. Depois fui, mais tarde, noutro ano, fui ver os Mestres Cantores de Nuremberg, que eu nunca tinha gostado, tinha em casa, em DVD, em CD, eu nunca tinha gostado, e eu digo que foi a melhor ópera que eu vi até hoje, a melhor produção que eu vi até hoje. É verdade, foi uma coisa impressionante. Acredito. Só duas coisas para terminar a música clássica. De alguma forma... Mas gostos são gostos. Claro, mas isso e quem somos nós agora para estar aqui isto aqui não é propriamente, é só mesmo falando destes temas. De alguma forma, Gustav Mahler e Richard Strauss tinham a consciência da dimensão wagneriana e procuram um na sinfonia e o outro procura... Sim, mas acho que é consensual, que de facto há os tais dois períodos, duas eras na música, antes e depois de Wagner. Sim, com certeza. Claro. Quem sou eu para dizer que não? Sim, mas acho que sente-se isso. Percebe-se e sente-se assim. Por causa de Mahler, eu não aprecio muito Mahler. Também, lá está, ainda não cheguei a Mahler. Não sei se irei chegar. Pronto, mas eu só, a talho de foice foi mais... Mas Mahler não compôs nenhuma ópera. Embora fosse maestro. Sim, fosse maestro, mas eu lembrei-me do Cavaleiro da Rosa, do Dom Quixote, do Richard Strauss. Até que ponto... Richard Strauss gosto muito. Dessa... Einstein on the Beach, de Philip Glass. Como é que, isto para terminar com a ciência, o que está por trás, a ideia que Robert Wilson... Eu nunca vi a ópera, nem nunca a ouvi, mas eu não gosto de Philip Glass, não gosto do minimal repetitivo, mas por acaso é obrigatório referir essa ópera numa coisa que estou a fazer, é obrigatório porque... No capítulo da física, claro, tem que ser referida essa ópera. E ainda tenho que a ouvir, porque eu gasto muito dinheiro em CDs e DVDs. Para este livro, gastei imenso, porque preciso de ver as coisas. O Einstein on the Beach ainda não tive a oportunidade de ouvir. Quer dizer, muitas coisas estão na internet e podem ser, mas ainda não cheguei lá porque também não tive tempo. Quer dizer, eu lembrei-me do Mahler por a questão da Canção da Terra, mais nesse sentido. Todas as óperas do Mahler são de outra pujança que não do que a sinfonia canónica. Aquelas sinfonias estamos mais ou menos habituados, mas lembrei-me dessa peça emblemática quando se fala de Mahler, por razões que não interessam cá para o caso, da Canção da Terra, porque também é o coral e é o cantado, de alguma forma faz, não sei se é o exercício paródico mahleriano de algum Wagner
que está por lá sem leituras psicanalíticas, freudianas, a rejeitar ou questões desse género? Eu não sei, isso era um bocado subjetivo. Pronto. De Mahler, olha, no que estou a escrever, por acaso, é logo no primeiro exemplo que dou, é uma sinfonia de Mahler, porque essa era obrigatória. É um livro sobre música que estou a escrever com o professor Carlos Filhais, e no primeiro capítulo é referido a uma... Eu estive a ouvi-la, de facto, que é a Sinfonia dos Mil, porque é na altura em que se fala de... Bem, já estou a abrir muito... Não, pronto, mas falo de Mahler nessa sinfonia, por causa da... Quer dizer, é uma das sinfonias para maior número de executantes. Pois é. Mas é só por essa questão que abordo Mahler. Irmãs de Prometeu. As mulheres na ciência, o professor vai lá longínquamente fazer o mapeamento e a cartografia, porque as mulheres, de alguma forma, sempre houve mulheres na ciência. Vai lembrar um livro, Arte Sem Rosto, em Portugal, que as mulheres que foram pintoras também, isto a propósito da Af Klein, que também foram pintores e vivem assim muito dentro do pensamento dominante, ou pelo menos até aqui há uns anos atrás, sempre houve mulheres na ciência, a acompanhar o ritmo da investigação, daquilo que eram os interesses da humanidade, cultural, civilizacional. No entanto, comecemos pelo título, propriamente dito, Irmãs de Prometeu. Prometeu e Héstia, o castigo que Zeus lhe aplica, mas todos os dias há o renascer porque Héstia era a mulher representava a Deus, ou se quisermos, do lar, da vida doméstica, daquilo que é a ronceirice do dia igual aos outros, e Prometeu é o desafiador. O professor tem aqui um piscar de olho exatamente a uma inversão. Não foi por aí. Não foi por aí. Então, se não se importa, vamos por aí. Era uma possibilidade, mas por acaso não foi. Eu já tinha um livro muito avançado, o livro demorou 4 anos, e eu já teria 3 anos de trabalho no livro e ainda não tinha um título. Em último caso era As Mulheres na Química, pronto, mas esse acabou por ser o subtítulo. Lembro perfeitamente, estava na praia, isto foi em agosto, estava na praia, estava a ler um livro que se chama O Complexo de Marie Curie. Ela não tinha complexos, mas o livro chama-se O Complexo de Marie Curie. Eventualmente terão existido muitas pessoas que terão desenvolvido o complexo de Marie Curie, mas isso é outra história, depois já lá poderemos ir. Não, foi ao ler esse livro, um livro muito interessante, de uma autora norte-americana, em que ela relata, com mais pormenor do que aquilo que eu já conhecia, relata as viagens de Marie Curie aos Estados Unidos. Foram 2, uma em 1921 e outra em 1929, se não estou em erro. E quando ela vai a primeira vez aos Estados Unidos, o que foi uma grande surpresa para toda a gente, porque a Marie Curie era uma pessoa um pouco antissocial, mas ela já surpreendeu muito quando ela se deixou entrevistar por uma jornalista norte-americana, e já aí as pessoas acharam fora do comum, e é essa jornalista que depois a convence a ir aos Estados Unidos, numa digressão em que supostamente, no fundo, a finalidade era receber, iria haver uma coleta pública de dinheiro, organizada por associações feministas e associações de mulheres, e esse dinheiro destinar-se-ia à compra de uma grama de rádio, porque na altura o rádio era o santo grau, acreditava-se que o rádio, o elemento rádio, né, que tinha... era milagroso não no sentido religioso, mas que era um milagre no sentido, na medicina iria curar imensas doenças, portanto. E eventualmente foi assim que essa jornalista consegue convencer a Marie Curie a ir aos Estados Unidos. Antes dela partir, uns dias antes, houve uma gala em Paris, em Garnier, na Ópera de Paris, em que esteve o Presidente da República, etc. Foi uma gala de homenagem a Marie Curie e de despedida, porque ela ia partir para os Estados Unidos, num transatlântico. E até a Sarah Bernard, a grande atriz Sarah Bernard,
declamou uma ode à Marie Curie. E é nessa ode que ela chama a Marie Curie irmã de Prometeu. Pronto, foi assim. E então eu pensei, ora, aqui está, se a Marie Curie foi chamada irmã de Prometeu, e todos sabemos porquê, portanto, sabemos toda a história de Prometeu. Prometeu ao dar o fogo à humanidade, portanto foi um filantropo, foi um benfeitor da humanidade que permitiu o desenvolvimento das civilizações. E, portanto, também Marie Curie, com o marido, ao descobrirem o rádio, e depois ao tornarem o rádio, porque eles não patentearam, tornaram o processo de obtenção do rádio, tornaram-no público, portanto, também foram os benfeitores da humanidade. Tanto se acreditava nos benefícios do rádio, não era? Hoje em dia nem é utilizado, pronto. Mas na altura acreditava-se. Mas hoje em dia utilizam-se outros elementos radioativos para fins terapêuticos e fins de diagnóstico, mas o rádio, não. Mas o rádio foi dos 2 primeiros elementos radioativos a serem descobertos. E pronto, eu pensei então, se Marie Curie, que sim, de facto, foi uma benfeitora nesse sentido, mas então todas as mulheres que ao longo de milhares de anos participaram na química também são irmãs de Prometeu. E foi assim que eu escolhi o livro. O título. O título do livro. De qualquer das formas, permite que um leitor médio possa eventualmente, e o professor acabou agora de o dizer... E as coisas que não são claras até são mais engraçadas. Pois é isso. Isso é muito explícito também. Pois, também. Quer dizer, e estas associações, o professor acabou Está agora a ver, de dizer... Se fosse claro, eu não tinha... Está a ver, assim já gastei... Quanto é que já gastámos só nesta resposta? Não se preocupa. Esse problema nem se coloca, o gastar ou deixar de gastar. Porque a questão do professor acabou por dizê-lo, Prometeu... muitas vezes associa-se aquela imagem ao castigo, à penitência, a ser... Claro, ele foi castigado pelos deuses, mas ele foi castigado pelos deuses, amado pelos humanos. Mas o que está aí no contraforte, se quisermos, é a ruptura ao conceder o conhecimento à humanidade. Claro. Esse é que foi o simbolizado pelo fogo. Esse é que é o verdadeiro... Foi o grande crime. O crime e o castigo... Ainda hoje é, em alguns sítios. E era isso que eu lhe ia dizer. Portanto, até que ponto é que essa explicação metafórica ou mítica, se quisermos, sobretudo, ainda hoje se coloca feminino. Na ciência, no feminino? Veja-se no caso feminino. Felizmente, nos países do mundo ocidental isso não acontece, mas veja o que acontece nos países islâmicos. Pois, islâmicos países como... agora esquece-me o nome. Paquistão, não é? Irão, Paquistão. Sim, mas ainda agora as mulheres iam à universidade, agora deixaram no Afeganistão estão proibidas, não é? No Afeganistão, era o que dizer. No Afeganistão, pura e simplesmente desapareceu. Foi um grande retrocesso. E aí alguns nunca tinham ido, mas aí já iam no Afeganistão. E agora lá com os talibãs, o regime talibã... Deixou essa possibilidade. Portanto, está a ver, a essas mulheres o fogo ainda está... vedado, o fogo do conhecimento. Mas essa questão da Marie Curie e do Prometeu, irmã de Prometeu, e a analogia a Prometeu, ela pagou bem caro, quer dizer, porque o rádio acabou por depois, em termos de Sim, ela saúde, morre com cancro, com leucemia. A filha dela, Marie Irene Curie, também. Uhum. Uma grande colaboradora de Marie Curie, que foi a Marguerite Perret, que é que descobre o frâncio. Ela entrou, é uma história curiosa, que eu também relato, ela entra para o laboratório de Marie Curie como uma recém-formada, formada não era formação universitária, era uma escola técnica, e Marie Curie tinha sempre olho nas melhores alunas que todos os anos saíam daquela escola. E ela tinha sido uma das melhores alunas e vem trabalhar para o laboratório de Marie Curie. Mais tarde, ela própria vem a ser professora catedrática de Química em Estrasburgo. E ela nem sequer tinha o baccalaureat, ela não tinha feito o liceu. Ela tinha só sido aluna... Ela depois teve de fazer o baccalaureat, porque ela descobre o frâncio, mas, claro, também é um preço muito elevado. Ela depois... mas o caso dela é horrível, porque a Marie Curie não teve dores. A Marie Curie foi uma leucemia, foi enfraquecendo, foi ficando muito débil. A Marguerite Perret, essa incorporou o actínio nos ossos. Ela morre após anos de um enorme sofrimento. As dores eram horríveis. É verdade. Portanto, são histórias... há histórias horríveis. Por acaso, eu próprio me emocionei em algumas histórias. A Maria Tablau, uma
física, química, nuclear, que era por ser judia, os problemas que ela teve. Enfim, há histórias. Tem histórias daquelas. A conversa vai andando e o tempo vai passando, como é evidente, e voltamos aqui a este seu livro, a duas mulheres que eu acho que são das grandes... Todo ele, o livro, é um grande livro. A revisão que foi feita pelo Carlos Filhais, professor, de qualquer das formas, tem aqui duas mulheres extraordinárias. Uma, gostaria que repetisse, provavelmente os seus colegas de armas e de arte e de ciência já leram o livro. De qualquer das formas, aqueles que irão ver as imagens e o filme, e quem irá escutar a conversa, de duas mulheres extraordinárias que estão aqui, se não se importa de recontar a história. Mas ainda que não sei está. a quais se refere. Dorothy Maud Lynch e depois a outra, que eu acho Dorothy Crowfoot Hodgkin. A Dorothy Hodgkin. E a primeira eu não apanhei. Dorothy Maud Lynch. Claro, aliás eram amigas. Pois, Eram amigas. É uma história... Dá-me licença. Eu tenho aqui. Mas falou-me de um filme. Não. Mas dava um filme, não dava? Dava um filme. E dos bons. Dava um filme, não dava? Dava um grande Bem, filme. a Dorothy Hodgkin foi a terceira mulher a receber o Prémio Nobel da Química. Foi, por acaso, no ano em que eu nasci, em 1964. E ela recebe o Prémio Nobel da Química pela determinação, pelos trabalhos dela, determinação da estrutura cristalina de moléculas de importância biológica, como a penicilina, a vitamina B12 e a insulina. Mais tarde, a insulina, ela andou 39 anos a determinar. Ela ia sempre até ao limite do que a técnica percebia. Depois ficavam uns anos... Porque a insulina são quase 1000 átomos, são 700 átomos, e determinar a posição daqueles átomos todos, a informação sobre difração de raios é tanta informação, que mesmo um espírito iluminado como o dela, aliás, quando ela morre, os jornais ingleses, um dos jornais, o Times, diz: morreu provavelmente a mulher mais inteligente de Inglaterra. Mas, mesmo assim, com tanta inteligência, e uma inteligência também especial, porque ela tinha a capacidade de imaginar modelos espaciais, que mais ninguém conseguia imaginar, que fosse adaptar... Abstração. Sim, exatamente. Abstração, mas que eram modelos que se adaptavam aos dados científicos. E quando toda a gente... Ela já estava a ver as coisas e estava a contar os assistentes ainda estavam todos na escuridão e ela já estava iluminada há muito tempo. E... ela ia sempre até... portanto, eram necessários computadores para tanta informação científica, tantos dados, e os computadores... Primeiro ainda começou sem computadores, depois vêm os computadores, ela depois então utilizava-os até ao limite das capacidades que os computadores ofereciam. Depois era capaz de estar 5 anos parada, sem avançar, até que os computadores tornassem a ter um desenvolvimento capaz de ela poder avançar. E foram 39 anos que ela demora até terminar a estrutura da insulina. Portanto, ela quando recebe o Prémio Nobel, e ainda não é pelo trabalho da insulina, mas é sobretudo de moléculas como a vitamina B12, a penicilina e o colesterol. E ela... Portanto, ela tinha uma colega também que tinha uma formação em matemática, tinha sido, aliás, uma aluna do Bertrand Russell, matemática e filosofia, que é a Dorothy Lynch. E, portanto, elas eram daquele grupo de Cambridge e, claro, a Dorothy Lynch é uma história muito triste. É uma história muito triste em todos os sentidos. É uma história trágica, mas, no entanto, ela foi uma mulher notável. Portanto, ela, matemática... meteu-se na cabeça que havia de estudar biomoléculas. E então o que é que ela fez? Aplicou só modelos matemáticos ao estudo das moléculas, sem nenhuma experimentação, sem experimentação nenhuma. Só modelos matemáticos... Quase que a matemática teórica à moda do... Exatamente. Ela, no fundo, era uma pitagórica. O mundo para ela era interpretável em termos de números. E neo-Whitehead e neo-Russelliana e coisas assim à
Mas ela era uma mulher de uma... Bom, reparem, pois é fascinante. Ela tem não sei quantos papers na Nature. E aquilo está tudo errado. Pois é isso. Mas a história delas, elas eram amigas, depois afastam-se. E agora eu não consigo encontrar aqui, mas há uma coisa que eu gosto muito que é correspondência. E há aqui uma carta, o cartear. Há aqui um extrato, que agora não vai-me ser difícil encontrar, mas há um extrato de uma carta entre elas, porque foi após uma cisão e ao fim de muitos anos... Cisão! Bom, ficaram coisas por esclarecer. E, ao fim de muitos anos, a Dorothy Hodgkin escreve essa carta, era a tal que eu estava a referir, à Dorothy Rindge e explica-lhe. E diz um historiador, que é o Peter Laszlo, agora ele não é Peter, Laszlo, é um... Pierre Laszlo, Pierre Laszlo, ele diz que esta carta trocada entre as duas Dorothys, que é das cartas mais comoventes alguma vez trocadas entre dois cientistas, que neste caso eram mulheres. E aí elas estão, basicamente, do seu reconhecimento ainda desse episódio, importante, não é? Central, o que é que lhe, em termos de simbologia, o que é que lhe permite dizer dessa mesma carta? Uma reconhece que está, eventualmente... É uma carta que a Dorothy Hodgkin devia ter escrito uns anos antes. É uma carta em que... há ali um certo rebate de consciência, mas, seria melhor, de facto, lermos a carta, mas fica aqui também o desafio, a curiosidade. Para comprarem o livrinho e... Mas... quer dizer, na ciência há estas coisas, há estes dramas humanos, dramas pessoais, e há misunderstandings, como é que diz? Equívocos e incompreensões e ideias que não passam, porque voltamos ao início da conversa, da comunicação, ou se calhar mal estruturada, ou gestos mais emotivos e que do outro lado são incompreendidos. Não, mas exato, mas aqui a história agora estou-me a lembrar um pouco mais, o grande drama por trás desta é que eram de facto muito amigas. Aliás, era aquele grupo todo de Cambridge com o Russell como quase figura etc. Aliás, o Bertrand Russell acaba por casar com uma senhora que lhe foi apresentada pela Dorothy Rindge. A Dorothy Rindge é um caso muito interessante, porque ela vai até ao fim da vida defender um modelo para a estrutura das proteínas, que é o modelo do ciclol, em que ela acreditou até morrer. E ela sentiu-se sempre injustiçada. É uma história muito... E o que é que ela queria? Como ela não era uma experimentalista, ela era uma matemática, ela pedia aos cristalógrafos, nomeadamente à Dorothy Hodgkin e agora não me recordo o nome dele, o que tinha sido o Bernal, que tinha sido orientador da Dorothy Hodgkin, pedia-lhes dados científicos, dados experimentais, das experiências deles de difração de raio-x, portanto, com biomoléculas, com proteínas, pedia-lhes esses modelos, porque ela depois tentava ver nesses modelos algum indício, tentava que esses dados experimentais, ela forçava que eles se adaptassem ao modelo que ela construía teoricamente. É muito interessante. E era uma mulher de uma inteligência, teve sempre errada, mas era uma mulher... Aliás, o Pierre Laszlo diz que ela era uma mulher da Renascença, porque a visão dela, desde a filosofia... Ela foi fazer aulas de química a Paris e a Viena, mas, de facto, a parte experimental faltou sempre. Falhou. Mas é uma história interessante. Estamos no final da nossa conversa e falar destes seus livros, Irmãs de Prometeu, não é propriamente pedir-lhe para falar de Maria de Sousa, mas mulheres portuguesas na ciência ou a ciência... para além a nossa plateia. Claro, mas sem qualquer desprimor, nem vejam isto como diminuição do trabalho da plateia, das que estão na plateia, mas deste seu livro, não levem a mal, mas se quiser referir, faça o favor, das que estão colegas de ciência na plateia. Aqui temos ilustres cientistas. Pronto, se não se importa, já agora o nome, não se apresentaram, mas fica dado um mote. A professora
Temos aqui a professora Fernanda Proença, professora catedrática do Departamento de Química. Temos, junto dela, temos a professora Cláudia Pascoal, do Departamento de Biologia e diretora do IBS, do Instituto de Biosustentabilidade, não é verdade? Temos atrás a professora Célia Pais, do Departamento de Biologia. A professora Célia Pais já se aposentou muito recentemente. Temos Susana Costa, minha colega do Departamento de Química, Manuela Raposo, a diretora do Centro de Química. Temos Alexandra Nobre, também do Departamento de Biologia, e estou a referir-me só às senhoras, as outras senhoras já tinham saído. De facto, temos uma plateia é pequenina, mas está muito bem constituída. Exemplar e exemplificativa, está bem representada a escola. Chegamos ao final da nossa conversa. A Rádio Universitária, acabei por me apresentar, o chamo António Ferreira, sou o autor de uns programas que a Rádio Universitária tem, livros com rumo, não podia ser de outra forma, porque isto, livros e sem rumo, rumo mesmo, Rádio Universitária e rumo, aquelas coisas que os escritores gostam muito também de acompanhar quando estão escrevinhando, da bebida e tal, portanto, o rumo e outras... Teve essa... E, portanto... Mas é mais dos piratas, o rumo. Pois é, mas também há escritores nas Caraíbas, aqueles latino-americanos, mexicanos e cubanos e hondurenhos e afins também apreciam. Quero agradecer terem estado cá. Esta é a primeira de uma série de dessas conversas, assim, abertas ao público. Quero agradecer principalmente ao professor João Paulo André ter aceitado o desafio, porque bem o merece, porque os seus livros são realmente de uma clareza, mas também de um rigor vindo da ciência que não desmerece a formação de base, e qualquer leitora e leitor deve obrigatoriamente ter os livros na sua biblioteca, quanto mais não seja na mesa ou na cabeceira de leitura. Obrigado e até um dia destes. E boa tarde a todos.